o Laboratório de Estudos do Oriente Médio. Eu espero que todos estejam entusiasmados em participar desse encontro de hoje com a temática Ativismo de Mulheres nas Redes Sociais, em comemoração aos 50 anos do Dia Internacional da Mulher, oficialmente reconhecida, a data foi oficialmente reconhecida pela Organização das Nações Unidas em 1975. Esse debate foi organizado pensando na trajetória do movimento feminista, enquanto ações, questões e demandas complexas que vêm sendo formuladas desde o século XVIII, mas, como salienta a Lucy Tillett, preocupações que mudam no tempo e no espaço. Ainda que os ativismos de mulheres tenham suas especificidades de acordo com as pautas locais, seria um erro desconsiderá-los de forma isolada, pois trata-se de ideias, pessoas e textos que cruzam fronteiras e constantemente nos instigam à reflexão. Nossa convidada é a professora Dábila Brito, doutoranda em Antropologia pela Universidade Federal do Pará, mestre em Estudos de Fronteiras pela Universidade Federal do Amapá, bacharel em Relações Internacionais e pós-graduada em Docência do Ensino Superior e Gestão Educacional. Pesquisa há cerca de 8 anos sobre relações internacionais, estudos sobre as mulheres, migração internacional e representações sociais. Através dessa live da fala da nossa convidada, desejamos celebrar e valorizar a história das mulheres, sejam elas membros de grupos militantes, acadêmicas, mulheres administradoras do lar. Portanto, dedicamos essa live a todas as mulheres que têm silenciosamente construído a história. Eu sou pesquisadora dessa curadoria, me chamo Júlia Benfica, sou doutoranda em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu tenho pesquisado o movimento político de mulheres no Irã há quase 10 anos. Nessa noite, serei a debatedora deste encontro. Passo a palavra para a Dábila, que terá cerca de 45 minutos para sua fala, e em seguida abriremos para as perguntas. Desejo a todos e a todas uma ótima live. Oi, gente, muito boa noite, muito obrigada, Júlia, muito obrigada, Mariana. Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem, tá? Qualquer situação aí vocês podem apontar, porque quando eu passo a apresentar, eu não consigo ver vocês, então, qualquer coisa, só dá uma indicação aqui, tá bom, gente? Então, eu agradeço esse texto e todas essas nomenclaturas que são super importantes, né? Mas eu também sou a Dábila, que estou falando aqui de Belém, do Pará. Eu sou pesquisadora sobre mulheres, atuo e busco ativamente, assim, também pensar esses ativismos de maneira plural, inclusive nas redes sociais. E quando surgiu essa oportunidade, essa parceria, que eu super agradeço, eu pensei, como é que eu vou trabalhar ativismo das mulheres nas redes sociais e uma pauta que me é cara, que hoje em dia trabalho principalmente com migração. Então, hoje, a minha fala, ela também vai para uma questão sobre as mulheres refugiadas. Então, num primeiro momento, eu pretendo discutir esse papel das redes sociais, essa construção dessas narrativas frente às mulheres refugiadas. Também faz parte da minha fala apontar um papel que as redes sociais têm como o compartilhamento de histórias, de vivências, e correlacionar, né, essas duas frentes a essa nova percepção de ativismos. Como a Júlia colocou, a gente vê ao longo da história vários ativismos produzidos por mulheres em diferentes frentes. E agora, que faz parte também da nossa sociedade, ver isso em plataformas digitais. Então, para a gente começar, né, esse debate, começar a pensar, e, mais uma vez, sendo a alusão aos 50 anos do Dia Internacional das Mulheres, eu acho interessante a gente rememorar do porquê esses 50 anos do Dia Internacional das Mulheres, como é que surge, por que o dia 8, né, foi marcado a data, né, de Dia Internacional das Mulheres. E aqui a gente encontra vários pontos da história. A gente já vinha
a partir de 1900, em uma constante organização de mulheres, sejam mulheres socialistas, sejam mulheres no Ocidente, também em outras frentes, pensando em reuniões ou organizações que visassem uma maior relação das mulheres, uma maior organização política das mulheres. E a gente também tem um marco físico, que foi em 25 de março de 1911, uma fábrica em específico, ela pegou fogo. E a morte de cerca de 146 pessoas, a maioria sendo mulheres. Essas mulheres, em sua maioria, eram mulheres migrantes, húngaras, italianas, alemãs, russas. E esse não foi um evento isolado, inclusive era uma prática de muitas empresas que tinham, em sua maioria, mulheres trabalhando, principalmente na indústria têxtil, que era essa empresa, a Triangle Company, e essas mulheres trabalhavam longas jornadas, já havia ocorrido uma primeira greve apenas com mulheres, então a gente já havia um movimento de mulheres em diferentes frentes, em relação ao trabalho, em relação a outras perspectivas, mas nesse caso específico foi um marco físico, e muitas vezes é lembrado também, porque essas mulheres, além de estarem lutando pela sua vida naquele momento, elas estavam presas, elas não conseguiram sair porque elas estavam presas, e era, infelizmente, uma das situações precárias que eram mantido as mulheres nessa perspectiva de trabalho. A data do dia 8 de março, ela também se estrutura após uma grande manifestação em 1917, em que as mulheres russas vão pedir o fim da guerra, vão exigir novos direitos frente às rotinas de trabalho. Então, a gente percebe que a construção do Dia Internacional das Mulheres é pautada numa lógica de luta, numa lógica de coletividade, portanto, mas também uma lógica de luta, uma luta política, e trabalhar isso hoje, pensando as redes sociais, que é uma nova percepção desse ativismo, não só físico, mas também que vai atingir uma perspectiva mais global, né? Que são as redes sociais. Pensando isso e trazendo para ao que muito aqui a gente está correlacionando, a migração e a situação de refúgio, eu pensei em discutir também alguns dados sobre refúgio no mundo, no Brasil, e a ligação com essa questão da vulnerabilidade, linkando refúgio e a vida das mulheres. Então, a gente vai discutir um pouco sobre vulnerabilidade, sobre esses desafios e o papel das redes sociais na reconstrução dessas identidades, dessa percepção de pertencimento e da própria história. Então, segundo o OBMIGRA, que é o Observatório das Migrações Internacionais, no último relatório, que saiu ainda em 2024, no finalzinho de 2024, a questão do refúgio em números no Brasil é marcado legalmente pela lei e pelo Estatuto dos Refugiados desde 1951. Então, essa lei entende como refugiada toda pessoa que, devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigada a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Essa lei, ela também, ao longo do tempo, abarcou outras perspectivas, que é a questão da reunião familiar. Então, no Brasil, a gente também vê um suporte daqueles refugiados poderem reunir a sua família, o refugiado trazer a sua família, seja pai, mãe, que em outros países a gente não observa a mesma estrutura, e no Brasil a gente tem. Então, pensando esses dados no mundo, eu espero que vocês consigam ver direitinho, se não der, eu tento dar uma ampliada aqui. Mas aqui são os dados da Acnur também, as pessoas deslocadas à força em todo o mundo, de 2014 a 2023. Aqui a gente tem esses números em milhões.
Então, aqui nesse verdinho claro, são pessoas deslocadas internamente. E a gente vai observar internamente dentro da América do Sul, então a gente vê um fluxo muito grande de pessoas sendo refugiadas no Brasil, advindas da América do Sul mesmo, ou dentro dos seus países, ou numa grande perspectiva no Oriente Médio, nessas grandes regiões, então eles entendem essa perspectiva de deslocados internamente. Aqui em azul escuro, a gente observa 2014 um pontinho bem fininho, e a gente vê ao longo dos anos aqui mais forte. Então, aqui seria um pouco mais de 50 bilhões, e aqui em cima, 2023, a gente já tem 100 milhões. Em vermelho são outras pessoas que precisam de proteção internacional. Então, não entram só as pessoas que estão migrando, que são indocumentadas, ou pessoas refugiadas. Vai entrar também pessoas, por exemplo, apátridas, dentro desse contexto. Deu para entender ou está muito pequenininho? Qualquer coisa eu volto de novo, tá, gente? Dá para entender, professora. Obrigada, Mari. Quando a gente fala do Brasil, esse deslocamento forçado no Brasil, então, de acordo com os dados do Bemigra e do relatório específico Refúgio em Números, que é talvez mais didático para a gente compreender, a gente tem apenas em 2023, no Brasil, mais de 58 mil solicitações de condições de refugiados, provenientes de 150 países diferentes. As principais nacionalidades solicitantes são venezuelanas, cubanas e angolanas. Aqui, nesse gráfico, vocês conseguem perceber aqui vermelho, venezuelanos, aqui de azul, cubanos, e aqui de verdinho, angolanos, e aqui o resto são as outras nacionalidades, né? É interessante a gente perceber que os dois, né, gráficos vão se complementar. Assim como a gente observa uma maior relação das pessoas migrando internamente dentro dos seus países ou dentro dessa região, a gente também observa aqui, principalmente venezuelanos no Brasil, pela região de fronteira, pela ligação fronteiriça com Roraima também. E aqui, os dados em números e também em idade das pessoas. E a gente vê principalmente aqui o quantitativo maior venezuelanos e também um grande quantitativo de menores de 15 anos. Então, muitas vezes, são familiares que vêm com crianças e adolescentes. E aqui a gente vai ver uma série de países que vão que vão ser computados, né? Esses outros aqui são quando tem um quantitativo menor, que para essa formalização, não aqui ele coloca assim, dado numérico abaixo de 0. Mas aqui, para a gente ter uma noção, então a gente tem em grande maioria Venezuela, Cuba e Angola, mas a gente também encontra aqui Marrocos, Líbano, Afeganistão, que fazem parte dessa percepção de Grande Oriente Médio. Sobre os dados correspondentes a homens e mulheres. Os homens correspondem a cerca de 51,7% desse total, e as mulheres 47,6%. A gente vê ao longo de desde 2014 até 2023, que são os últimos dados, uma feminização da migração. As mulheres mais latentes nesse processo dessa migração e desse refúgio, e além disso, a gente também vê o maior quantitativo de pessoas reconhecidas como refugiadas, principalmente crianças, como eu falei anteriormente. Desse total de solicitações, a gente também percebe que a maioria dessas solicitações são apreciadas pelo CONARE, estão em estados que compõem a região norte do Brasil, e a gente vai observar Roraima, o maior quantitativo, seguindo de Manaus, Amazonas, e São Paulo. Então, a gente vai ver, talvez, pensar como é esse processo migratório, de refúgio. Essas mulheres estão fugindo de situações de perigo, de violência, de guerras. Então, a gente também observa uma ligação fronteiriça, que a gente tem uma grande faixa de fronteira no Brasil, que vai abarcar
mais de 10 estados, né? E, além disso, a gente tem grandes fronteiras, que são fronteiras marítimas, são fronteiras terrestres, e que isso vai impactar também essa questão do refúgio. Em relação ao grupo de mulheres, aqui a gente vê a seta mais grossinha, assim, maior, é o quantitativo maior de mulheres. Então, em relação a 2023, a gente observa o maior quantitativo da Venezuela e do Afeganistão. E para a gente entender por que esse marcador refúgio e mulheres é tão importante, por que trabalhar essa perspectiva e aonde que eu vou chegar nas redes sociais em relação a isso? Porque dentro do processo migratório de refúgio, a gente vai ter diferentes perspectivas que vão abarcar e que vão ser ponto até mesmo de agravante. Então, se essa mulher é uma mulher, da onde que ela está vindo, se ela é uma mulher indígena, se ela é uma mulher do Oriente Médio, se ela tem uma religião diferente, se ela sabe falar português, todos esses atravessamentos influenciam, sim, na perspectiva do refúgio. E aqui, dando continuidade, eu separei um vídeo, eu espero que vocês consigam ver, que é um vídeo produzido pela Acnu, que se chama O Mundo pelos Olhos de uma Refugiada. E a gente vê bem a diferença de gênero na experiência do refúgio. A violência, a falta de acesso a direitos básicos, barreiras culturais e linguísticas. Aqui, eu espero que vocês consigam ouvir bem. Se não, eu repito novamente, tá bom? Opa! And all my loved ones who've gone on. Vocês conseguiram ouvir bem o vídeo? Tudo certo? Então, Sim, Ábila, ótimo. Obrigada, Júlia, pelo retorno. Então, esse vídeo, ele é impactante, ele nos atravessa, que a gente realmente observa, né, pelos olhos de uma refugiada. A gente observa a violência muito expressiva, sendo do local de onde ela está saindo, de onde ela está fugindo. A gente observa a violência em todo o processo até ela se deslocar. Ela se separada da mãe, as pessoas que ela está vendo, as violências que ela está observando ao seu redor. Então, o marcador de refúgio e gênero, ele é muito importante que a gente analise mais aprofundadamente, porque ele não é um marcador em vão. Ele apresenta uma vulnerabilidade que a gente vai observar no vídeo, ela é muito grave, que ela parte desde o país de origem que essas mulheres refugiadas, elas estão fugindo, que elas estão se deslocando, que elas estão buscando uma saída, até mesmo para os países, os locais em que elas estão indo. As mulheres em refúgio, elas estão sofrendo uma desresponsabilização dos estados de duas formas: da onde elas estão indo até da onde elas saem até para onde elas estão indo. E muitas vezes é até mesmo agravada essa situação no país de acolhida,
porque muitas vezes não lhe oferece condições necessárias para um recomeço digno, para viverem com dignidade o básico, né? Para não sofrer violências. E aí a gente vai observar uma gama de estrutura que vai apontar para essas mulheres refugiadas situações ainda mais latentes. Então, as mulheres refugiadas, elas são expostas a múltiplos tipos de violência. Muitas partem devido a essa violência dos seus países, dos lugares onde moram, e enfrentam novos riscos a chegar a esses outros países. Como a gente observa no vídeo, além dela estar fugindo em diferentes frentes, seja pela água, seja pela terra, seja em caminhões, ela está correndo, ela está desesperada, e é contínuo o olhar dessa violência, que ela não é só física, quando a gente observa sendo separada da sua família, mas ela é contínua também psicologicamente, socialmente. Isso lhe atravessa de diferentes formas. E a manutenção, como é a chegada nesse novo país, como é que ela se mantém nesse novo país? Atravessada de explorações de diferentes formas, seja uma exploração laboral, sexual, extorsão e até mesmo tráfico de pessoas. Então, pensar esses dois pontos de mulheres refugiadas, o refúgio e as mulheres, é pensar que a gente tem uma dupla marginalização, um agravante, porque se soma, né, a essa questão, discriminações frente à etnia, raça, religião, orientação sexual, idade, deficiência, gravidez, classe social, estar sozinha ou ser chefe de família. São todos fatores agravantes a essa experiência, e que isso atravessa também o seu pertencimento, como é que ela se identifica, como é que ela vai também se entender como mulher migrante, como mulher refugiada. Então, a gente vai observar que as violências, elas são potencializadas nesse processo de deslocamento. Por exemplo, mulheres da comunidade indígena Aral da Venezuela, elas vão ser mais vulneráveis chegando ao Brasil devido à sua língua, dificuldade ou a sua etnia, a sua cultura. Como é que a gente vai observar isso, desse pertencimento, desse processo de identidade? Porque dentro dessas diferentes dificuldades, quando chega ao país de destino, principalmente o Brasil, essas mulheres, como muitos outros também refugiados, pensando numa perspectiva mais ampla, elas não vão ocupar os mesmos cargos ou não vão estar nos lugares em que elas teriam as mesmas oportunidades, ou, por exemplo, os lugares em que elas têm formação, seja a sua capacidade, a sua graduação, tudo isso vai impactar nesse processo de pertencimento, de identidade. Então, muitas vezes, essas mulheres vão ocupar cargos desvalorizados, como empregadas domésticas, cozinheiras, babás, garçonetes. Além disso, muitas outras vezes, por conta dessas desigualdades, até mesmo por não conseguirem esses empregos, por não terem, por estarem documentadas, acontece isso no processo de refúgio. É interessante pontuar que não existe não existe imigrante ilegal, né? Eu acho que isso é um marco interessante para a gente pensar os novos estudos frente à migração. Não existe pessoa ilegal, existe pessoa indocumentada, e às vezes não tem um documento, não tem uma carteira de trabalho, não tem um CPF, e assim não consegue um emprego que vai ter alguma valorização, algum auxílio, algum suporte. Então, essas mulheres acabam se inserindo no mercado ainda mais desigual e de opressão, que é o mercado sexual. E a gente vai observar que, além disso, a gente vê outras frentes que a gente pode pensar o debate da interseccionalidade. Então, mulheres negras, mulheres indígenas vão sofrer duplamente essa perspectiva do refúgio e de ser mulher, porque, infelizmente, isso
atravessa fronteiras. Então, mesmo no lugar de onde elas estão partindo, para o lugar que elas chegam, elas vão observar isso. E como é que essa mulher que está passando por todas as situações de violência, de contínuas violências, ela vai manter a sua identidade de ser uma mulher venezuelana, de ser uma mulher cubana, de ser uma mulher afegã? Como é que ela vai se sentir pertencente? Porque quando a gente estuda processos de identidade, teorias de identidade mais recentes, a gente observa que tem duas perspectivas. Uma mais subjetiva, e, portanto, de como eu me reconheço, mas uma também coletiva, de como as pessoas em que eu estou socialmente inserida vão me reconhecer. Então, como é que eu me reconheço mulher brasileira? É pelas minhas falas? É pelas minhas referências? É pelas piadas que eu vou conseguir trazer para vocês? Porque a gente tem um carnaval que marca a mulher brasileira através de uma perspectiva sexualizada? É através do futebol que me marca como brasileiro, brasileira? É porque a gente ganhou o melhor filme internacional recentemente? Então, quais são as minhas referências? Como é que eu me sinto pertencente? Como é que essa identidade ela vem latente para que as outras pessoas também passam a me observar? E aí que vai entrar o ponto das redes sociais. As redes sociais, nessa perspectiva de lugar de vivência, lugar de referência, lugar de pertencimento também. Então, quando a gente vai observar o que a gente consome nas redes sociais, a gente consome histórias, a gente consome, bem marqueteira aqui, né? A gente consome histórias, a gente se identifica por histórias, a gente se identifica por vivências, por o que aquele influência está trazendo, por ideais políticos. E aí a gente vai observar plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, lugares onde muitas mulheres refugiadas também vão trazer as suas histórias, vão compartilhar, e vai ser um local, né, pensando essa estrutura, né, de rede social, um local de encontro. De encontro entre aquelas pessoas em que elas deixaram as suas redes, as suas referências, o seu networking, e o de encontro dessa nova sociedade em que elas estão inseridas. E aqui eu trouxe alguns exemplos de mulheres refugiadas no Brasil, e principalmente que tem relação com a Acnur, que tem trazido dentro das suas plataformas e redes sociais um pouco da sua história, um pouco da sua vida. Então, aqui tem a Fruzan, ela chegou no Brasil em janeiro, na verdade ela já tem um tempo, ela está no Brasil, mas essa postagem foi em janeiro, e que ela vai falar: eu quero ficar no Brasil, estou apaixonada por este país, eu tenho uma grande arte e quero mostrar isso aqui, basta ter o apoio necessário. E aqui conta um pouquinho da história dela, que ela chegou desde 2022, ela se refugiou primeiramente no Irã, fugindo do Afeganistão, e hoje em dia, além da sua arte com as renas, que é uma arte que é muito utilizada no Afeganistão, ela também faz uma arte com madeira. Aqui é as redes sociais dela, New Art, e ela também posta o seu dia a dia, a sua experiência de mulher refugiada, ela mostra o dia a dia da alimentação, o dia a dia das suas peças, do que ela produz das suas peças, e aí a gente vê um pertencimento de por que eu estou fazendo isso. Talvez no país dela, ela não tinha essa ligação com a arte, por exemplo, ou ela não tinha o hábito dessas postagens para as redes sociais, e aí ela vai criando uma nova rede de contatos mesmo, de afeto, de outras mulheres que estão na situação de refúgio como ela, ou em outras regiões do Brasil também, ou em outros países. Então, a gente vai observar que essas redes sociais, essas plataformas, vão ser esse lugar de encontro também.
Outra mulher que eu trago aqui para a gente seguir, para a gente conhecer mais, e que também traz uma grande influência dentro das suas redes sociais, é a Prudence Kalambay. Ela é uma mulher refugiada do Congo, e ela tem esse marcador de sempre se apresentar mãe de 5, avó de 3 netas, que é como ela se sente pertencente também sobre a sua família. A Prudence, ela é refugiada da República Democrática do Congo. Desculpa. Ela tem uma perspectiva ativa, inclusive há muitos anos. Em 2020, ela comandou por algum tempinho, um final de semana, na verdade, todas as redes sociais daqui no Brasil, contando a sua história, contando do porquê ela veio ao Brasil, e como ela tem transformado a sua vida. Hoje em dia, ela também tem grande influência política, social, para denunciar várias situações de violação contra as mulheres que estão acontecendo, inclusive recentemente, na República Democrática do Congo. E a Prudence, ela, além de denunciar nas suas redes sociais, isso aqui eu tirei diretamente das redes sociais dela, viu, gente? É um print. Ela também faz performances, ela faz oficinas, ela trabalha em diferentes pontos e a gente observa a arte também como uma forma de sobrevivência. Então, além dessas postagens, que são extremamente recentes, ainda das últimas semanas, em que a gente vê níveis sem precedentes de violência sexual contra as mulheres e crianças na República Democrática do Congo, e que ela está acionando não só externamente, né, pela influência que as suas redes sociais têm, mas também internamente, apontando, ela fez alguns atos em São Paulo, inclusive, com outras pessoas, com outros refugiados e refugiadas da República Democrática do Congo. Então, é interessante perceber que essa rede, além de compartilhar histórias, compartilhar vivências, ela também parte de um ativismo político dessas mulheres, que encontram nessas redes essa correlação. E aqui, outra experiência, já um pouco mais antiga, cerca de 10 anos de vivência, que é da Razan. Ela era uma professora de inglês, ela fugiu da guerra da Síria em 2014, enfrentou uma grande jornada até chegar no Brasil, e aí ela não conseguiu emprego na área, como muitos refugiados, muitos migrantes que estão vindo de outros países, não conseguem validar seu diploma. Ela aprende português, e é capacitada também com o apoio da CNU, e a gente vê também uma estrutura de organizações internacionais que vão dar esse suporte, inclusive ingressou nesse projeto Empoderando Refugiadas e criou a página Razan Comida Árabe no Facebook. Ela também tem essa mesma página no Instagram, com mais de 7 mil seguidores, e ela também inspira várias outras mulheres refugiadas que querem empreender, que querem tomar um novo rumo frente à sua vida. Quando ela partiu da Síria, ela era uma professora de inglês, tinha sua experiência como professora de inglês, e aqui ela tem que se reinventar, e faz parte também dessa perspectiva de novo pertencimento no Brasil. Colaborando também com essa perspectiva, pensando o quanto o ativismo de mulheres nas redes sociais pode impactar e impactou. Eu não sei se vocês lembram, em 2022, a gente teve a morte da Mahsa Amini, a Gina Mahsa Amini. Ela foi uma mulher curda que ela passou por uma situação de extrema violência no Irã. Existe uma polícia da moralidade e ela estava com parte do cabelo dela para fora, do véu, né, que ela utilizava. E aí ela sofreu muita repressão, muita violência, muitos golpes foram na sua cabeça e ela chegou a falecer. E a partir disso e a partir das redes sociais, muitas outras mulheres já
contra o atual regime do Irã, contra essa política da moralidade e contra essa violência, já que só parte do cabelo dela estava para fora, viram nas redes sociais, no mundo todo, principalmente Instagram e TikTok, uma forma de estruturar esse ativismo. Então, a gente via muitas imagens de mulheres cortando seus cabelos em praças públicas, carregando a foto da Masha Amin. Aqui são outras imagens que foram mais ativas, né, mais impactantes, mas também eu não consegui aqui fotos específicas, eu tinha um outro vídeo que eram de várias mulheres nos seus TikToks, nos seus Instagrams, postando em lives, marcando isso, de cortar o cabelo, de tirar o seu véu, pela essa violência. E aí a gente observou, ao longo desse período de 2022 e até mesmo em 2023, uma forte repressão a essas mulheres, a esses tantos protestos, essas pessoas que protestaram. Infelizmente, muitas mulheres e outras pessoas foram mortas, foram presas. Impactou, foi de grande impacto, mas, infelizmente, a Masha Amin faleceu, parte da sua família também, hoje em dia foi perseguida, os seus pais. E, inclusive, a Narges Mohammad, que foi a voz dessa revolução feminina fora e dentro das redes, foi presa. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ainda presa, detida, por conta desse ativismo político que acho que até a Júlia pode explicar muito melhor para a gente. Desde em 79 a gente não via tanto impacto das mulheres, e não só das mulheres, mas pensando essa questão de forma mais plural, desse ativismo. Então, para finalizar, eu acho que eu não poderia deixar de falar da Malala. Ela tem mais de 2 milhões de seguidores, e a Malala foi uma grande voz frente a esse ativismo político nas redes também. Para quem não lembra, a Malala, ela sofreu uma grande violência quando o Talibã estava à frente ao Paquistão e proibiu meninas, crianças e mulheres de estarem na escola. Ela sofreu uma grande violência, que foi um tiro no rosto. E, além disso, ela se pôs ativamente, politicamente, mas também ela tinha um blog em que ela relatava todas essas situações que estavam acontecendo. E é interessante pontuar que esse ativismo, desde lá, desde tudo que ela passou, se mantém latente. Ela ainda inclusive está no Instagram dela, né, uma grande ativista de educação para mulheres. E aí a gente vai observar que essas mulheres que passaram por extremas violências, que observam os seus países de origem passando ainda por essas violências, as outras mulheres que não conseguiram fugir, ou as mulheres que ficaram, essas mulheres que hoje estão em países em que elas conseguem ter esse ativismo social e econômico e político, e também dentro das redes, elas são também porta-voz. Elas não estão falando só das suas histórias que eles atravessam de forma subjetiva, mas também falando de forma plural e principalmente pensando o seu lugar de origem. E aqui, para finalizar, eu pensei em algumas questões que a gente pode corroborar quando a gente pensa, tá, e essas mulheres aqui no Brasil ou fora do Brasil, que a Malala mora no Brasil, conseguem ter esse ativismo político, mas quantas mulheres refugiadas conseguem ter acesso a essas tecnologias, né? Como é que a gente também vai pensar esse ativismo digital das mulheres refugiadas e os outros ativismos feministas contemporâneos, que são observados também nas redes sociais, as diferenças que a gente pode observar?
E, além da Malala, que eu acho que é uma grande figura, que a gente acabou conhecendo mais, quais outras mulheres refugiadas ou figuras femininas que vocês conhecem e usam, que observam, que usam as redes sociais como ferramenta de mudança? E aqui eu acho que é um lugar de troca também, né? Que eu já falei um monte aqui, e agora eu quero ouvir vocês, quero que a gente pense um pouco sobre esses impactos de ser mulher, refugiada, de estar tendo acesso às redes sociais. E aí, vou mudar a bola agora para vocês. Dábila, muito obrigada pela sua apresentação, parabéns. Muito legal a sua empolgação assim, com o tema, então é muito enriquecedor tudo que você trouxe. E eu gostei muito das questões que você colocou. Eu abri o chat para as pessoas poderem já mandar as perguntas e eu vou lendo à medida que elas forem chegando. Eu peço desculpas se passar um gato por aqui, mas às vezes eles são saidinhos assim mesmo. Então, eu vou começar com a minha pergunta. Talvez eu não tenha uma resposta para as suas perguntas, né? Mas quando veio essa ideia do ativismo nas redes sociais, é justamente por reconhecer, por exemplo, no caso mesmo de países como o Irã, e que a internet é tão regulamentada pelo regime, e ainda assim se tem um movimento muito grande hoje das mulheres nas redes sociais, justamente isso, né, falando da sua identidade, falando das suas demandas políticas, e sobre uma perspectiva delas mesmas, sem que elas precisem de um intermediador que pode cair, às vezes, num risco de um salvador, né? Ou esse intermediador tentar pensar que ele precisa de salvar essas mulheres. Então, acho que, até dentro do que você trouxe, isso é bem interessante, porque, como você trouxe, a Prudence, a Razan, são mulheres que vão construir a própria identidade. E aí eu tenho uma pergunta que talvez ela seja mais, assim, num viés acadêmico, mas eu queria saber qual você sente que é a sua, mas assim, para pessoas que querem pesquisar sobre migrações e refugiados, qual é a principal responsabilidade que essas pessoas precisam ter com o tema? Assim, qual é a principal responsabilidade que um pesquisador sobre migrações e refugiados precisa ter ao trabalhar sobre isso, assim? Eu agradeço muito a tua pergunta. E eu acho que quando a gente está trabalhando com qualquer tema sensível a pessoas, a perspectiva humana, agora talvez um viés mais antropológico, eu acho que é o mínimo de respeito e escuta. Porque para a gente trabalhar, aqui eu trouxe dados, né, de relatórios, mas muitas vezes no atravessamento da pesquisa, e foi um pouco da minha pesquisa do mestrado, a gente se depara com pessoas. Essas pessoas, esses dados aqui, elas são pessoas que estão no nosso dia a dia. Se a gente está andando de carro, se a gente está andando de ônibus, a gente vê muitas dessas mulheres, inclusive mulheres venezuelanas, e aqui eu estou falando de Belém, pela região, né, norte está mais próxima, Roraima, Amazonas, a gente está vendo essas mulheres no sinal, a gente está vendo essas mulheres pedindo na porta do supermercado, a gente está vendo essas mulheres pedindo na porta de uma farmácia. Então, essas pessoas, elas não estão longe da gente. E se a gente se organiza para pesquisar sobre mulheres, sobre pessoas em imigração, em refúgio, o mínimo, eu acho que é esse lugar de afeto, de humanidade, de pensar que toda pesquisa, agora um viés mais metodológico, toda pesquisa tem riscos. Quando a gente está em contato direto com essas pessoas, a gente está, por exemplo, se a gente tem uma pesquisa sobre o processo de imigração no Brasil com mulheres refugiadas, aqui tem a pesquisa da Mari, por exemplo, que ela teve ativamente com mulheres afegãs. Então, a gente tem que ter todo um cuidado social, que a gente está rememorando diversas violências que essas pessoas passaram até chegar aqui. A gente está rememorando situações em que muitas vezes elas vão se sentir desafiadas, elas não vão querer falar, né? Isso vai lhes atravessar. Então, eu acho que quando a gente está trabalhando com essas mulheres em processo de migração, ou pessoas de modo geral,
em processo de migração e refúgio, é a gente se colocar nesse lugar de que são muitos atravessamentos, que essas identidades elas vão ser plurais e que a gente não vai ter uma ideia pronta frente à pesquisa. Que eu acho que isso acontece muito no trabalho de campo, por exemplo. A gente vai, às vezes, com uma ideia pronta e já quer ouvir aquilo, né, daquelas pessoas, eu observo que elas estão passando por isso. E aí eu vou ter mulheres ou pessoas que vão me dizer outras coisas, que não vão colocar essas violências, por exemplo, como um norte da sua experiência. Vão colocar outras coisas, a chegada no Brasil, ou a chegada de determinado país, ou como essa fronteira lhe recebe. Eu tenho uma amiga, inclusive, eu sempre super indico as pesquisas dela, é uma excelente pesquisadora, é a Lívia Verena, não sei se vocês conhecem, ela trabalhou com mulheres migrantes na fronteira da Guiana Francesa, e ela conta, né, relata a experiência de ser mulher migrante no norte, no Amapá, e os atravessamentos dessas mulheres, principalmente nas interseccionalidades. E aí eu lembro de uma pesquisa, inclusive, ela tem um livro na Amazon, viu? Vão atrás do livro dela, eu acho que é Atravessando Fronteiras, Transformando Fronteiras faz tempo, que eu li, na verdade, a dissertação dela. Mas a dissertação virou um livro, e aí tem um relato muito interessante de uma moça que ela veio fazer medicina no Amapá, uma moça que veio de Moçambique, se eu não estou enganada, e aí ela fala assim, eu descobri aqui no Amapá que eu sou uma mulher negra, porque no meu país eu não era uma mulher negra, e aí eu descobri que eu tenho vários pontos em que as pessoas me marcam, mas isso não é relevante para mim. E aí eu achei super interessante ela falar desse marcador para ela, porque isso não era importante para ela, isso não era um marcador para ela. E aí, durante a pesquisa e do relato, né, ela vai trazer esse marcador. Então, eu acho que a gente está atento sobre esses detalhes, porque a pesquisa com pessoas de forma geral, a gente está atento em escutar essas pessoas, e não escutar o que a gente quer ouvir para o nosso trabalho, mas escutar o que elas podem nos oferecer de experiência, de vivência, enfim. Fui um pouco antropóloga agora esse final, gente, perdão, mas é verdade. Não, mas eu acho ótimo, assim, e eu concordo muito bem, se você me permite, vou fazer um acréscimo, que eu Claro, tive a chance de conviver com várias iranianas durante o doutorado sanduíche, e eu acho que é justamente isso, assim, conversar com elas não como uma pesquisadora, mas como amigas, e reconhecer que elas são mulheres que são atravessadas pelas suas relações amorosas, que são atravessadas pelas suas relações de trabalho, pela sua relação com a arte. Eu acho que isso também é um ponto que você trouxe, que eu acho super interessante, assim, né, que o quanto esse viés artístico também é uma expressão da identidade e, enfim, o quanto isso também pode ser um marcador de identidade fora do local onde se está. E eu vou fazer um adendo junto com a pergunta que está aqui. Então, a Tatiane mandou assim, parabéns pela palestra, Dábila, penso que esse ativismo é importante também na medida de quebrar estereótipos que temos por nossa criação ocidentalizada. Lembro-me de uma influencer que defendeu o uso do hijab, desmontando a ideia de passividade feminina e da decisão de cultuar uma peça de roupa que faz parte da cultura oriental. Obrigada. Eu vou fazer um comentário e em seguida eu passo para você, que eu acho que é bem esse ponto sobre pensar como nós estamos lidando com pessoas, porque se a gente fala no contexto do Brasil, a gente tem um racismo religioso, a gente tem contexto de discriminação, e a gente sabe que, enfim, devido a essa imagem de terrorismo que é colocada em volta de populações árabes, existe muito preconceito, então, eu não diria um culto, mas esse respeito ao uso do hijab como uma identidade islâmica das mulheres é muito importante, mas acho sempre importante ressaltar que existem locais em que isso são imposições. Então, também é importante lembrar, eu sinto assim, né, na trajetória da pesquisa e até pelo que você foi falando, que esse hijab ele é importante, esses marcadores culturais, eles são importantes, desde que eles partam
da agência das mulheres sobre a sua própria identidade, não enquanto uma imposição para elas, porque a defesa pelo uso de um hijab, de qualquer elemento simbólico de uma religiosidade que seja, ela também está vinculada ao espaço de poder que a pessoa ocupa dentro da sociedade, né? Ou a que regime ela está exposta. A gente pode olhar dentro da história do Afeganistão ou dentro da história do Irã, o quanto isso muitas vezes é imposto. Então, esses atravessamentos de pessoas, né? Justamente essa responsabilidade que a gente tem que ter, assim, sobre pensar isso. Mas, enfim, eu gostaria de te ouvir também, né? Não, eu super concordo. Eu acredito, assim, muito do que tu citou, eu super concordo, de verdade. Eu acredito que a gente tem dois passos, né? Primeiro, de fato, descriminalizar essa ideia, assim, desenraizar ela, porque parece que as mulheres muçulmanas precisam ser salvas por conta do hijab. E aí tem um texto, inclusive, eu acho que é da Lila, talvez não seja esse sobrenome correto, mas eu posso deixar linkado para vocês, que é inclusive esse título. As mulheres muçulmanas precisam ser salvas. E é um texto antigo, ele é um texto antigo de 2011, eu acho, mas ele demorou um pouco para ser traduzido. E eu acredito que eu não vou lembrar agora a revista, mas eu consigo mandar para vocês depois. E eu adoro esse texto porque esse texto mesmo, Julia, apareceu aqui. Muito obrigada. Eu acho super interessante a construção que ela vai debatendo. É um texto que eu acho muito interessante, até ela, como pesquisadora, que ela vai conversando com a gente no texto. Eu acho super interessante essa forma de escrita. E ela fala justamente isso. Às vezes, usar o véu em determinado lugar, em determinada situação, é um marcador para essa mulher. E é muito do que a Júlia acabou de citar. É a partir da agência das mulheres, é a partir de uma escolha dela. E aí eu vou citar um caso pessoal de uma amiga minha de infância, ela é muçulmana, e a gente vivia no norte, né? Vivia em Macapá, e por muitos anos ela nunca quis usar o hijab. E a mãe dela, as tias, os primas, todas usavam. E aí chegou um determinado momento, ela já adulta, depois de um tempo, eu vou usar o hijab. Ninguém impôs ela o uso. Para ela foi um processo de se entender do que era o uso do hijab para ela. Era uma questão religiosa, era uma questão emocional, era uma questão de pertencimento. Ela fazia sentido para ela porque era pertencente. E eu acho que é muito interessante a gente pautar essa perspectiva, até mesmo do caso da Masha Amin, que não é que a Masha Amin não queria usar o véu, mas ela não queria ser obrigada da determinada forma, talvez, ou por que essa violência ela é contínua, por que tem uma polícia de moralidade no Irã. Então, a gente observar o por trás disso, porque muitas vezes eu acho que também é o que a gente está consumindo, e por isso que eu trouxe aqui as mulheres e trouxe o Instagram delas para vocês seguirem, conhecerem um pouco mais, porque às vezes é a partir dessa escuta, que também transforma a nossa percepção de que não é uma roupa específica, porque se a gente parar para pensar, uma mulher não vai usar, sei lá, uma mini saia numa festa de formatura, tem um decoro de usar determinada roupa, tem que usar uma beca, tem que usar não sei o quê. Então, isso também acontece fora do Brasil. A gente tem um véu específico para determinado momento. Tem mulheres que não usam véu. Por exemplo, tem muitas mulheres judias que usam perucas, que estão também protegendo o seu cabelo, estão nessa relação direta com a sua religiosidade. Então, é pensar de uma maneira mais ampla, e eu acredito que não continuar discriminações que já são tão latentes e são tão reforçadas no nosso dia a dia. Não sei se era bem a pergunta ou se... Mas eu espero que tenha feito sentido para vocês. Muito obrigada, Dávila, sua colocação é muito boa.
Você estava falando, e assim, a gente ainda não tem nenhuma pergunta, então enquanto isso eu vou comentando, eu acredito que a gente tem mais alguns minutos, mas enquanto você estava falando, eu lembrei da Chimamanda, tanto o perigo da história única, né, que ela fala sobre o perigo realmente de você ter uma única perspectiva sobre a história, mas também um livro dela de contos que se chama No Seu Pescoço. E aí, nesse livro, ela tem um conto que chama A Historiadora Obstinada. Eu não sei se quem está aqui na sala conhece, mas ela vai falando justamente de um processo de colonização dentro da Nigéria, e aí dos pais delas serem pessoas que já falam inglês e que já estão bem distantes, assim, do que era a avó dela, por exemplo, que vivia numa comunidade ali mais uma comunidade nativa, né? Eu não acredito que tribo seja o melhor termo, mas uma comunidade tradicional. E aí essa neta retoma essa história da avó para se reconhecer também dentro da sua história enquanto uma pessoa nativa daquele território, né? Então, eu acho que são muitos atravessamentos históricos também, se a gente parar para pensar nos impactos da colonização, do imperialismo, dos estereótipos que são construídos em torno desses símbolos e que muitas vezes fazem com que as pessoas não queiram se relacionar com eles, né, pelo significado que elas vão ter dentro de uma sociedade, como elas vão ser encaradas. Então, é isso, me lembrou desse texto e aí eu queria comentar. Alguém tem mais alguma pergunta? Não sei se a professora Mônica gostaria de fazer alguma colocação, a Mariana. A professora Mônica disse que não tem aqui. Bom, eu também não tenho nenhuma pergunta. Na verdade, a gente poderia ficar horas e horas conversando sobre esse assunto aqui, ainda mais nós três, pesquisadores sobre mulheres e migrantes, refugiadas. Professora Dávila, muitíssimo obrigada pela aula, pela exposição maravilhosa, como sempre, aprendendo muito. Espero que todos vocês tenham aproveitado. Queria lembrá-los do registro da presença. O link está aqui no chat. Eu fixei o link, então logo que vocês abrirem o chat, ele vai estar ali no início para vocês darem uma olhada. É só preencher as suas informações para garantir o certificado de horas complementares. Bom, muito obrigada novamente, Júlia e professora Mônica, pela oportunidade dessa parceria. Eu espero que seja a primeira de muitas, e eu queria deixar o nosso agradecimento aqui em nome do Augusto, do Leon e do Vitor, que não pôde estar conosco aqui nessa noite. Gente, só para finalizar, desculpa, Mari, te cortar. Vamos ver se vai dar certo, né? Vocês apontem aqui o QR Code, as câmeras para o QR Code, e ele vai abrir uma série que foi produzida pela Acnu, também em contato com outras atrizes, que vão contar histórias de mulheres refugiadas, e se vazassem áudios de mulheres em situação de refúgio. Então, a gente tem uma série de histórias super interessantes, impactantes, e que eu acho que aqui, como todo mundo estuda um pouquinho de imigração, ou que está aqui porque gosta da temática, eu acho super interessante vocês conhecerem. Vocês conseguiram ter acesso, abrir? Também tem um outro que eu queria indicar para vocês, que aqui está no YouTube. É só copiar aqui, eu acho que eu não deixei linkado. Adelante, a luta das venezuelanas refugiadas no Brasil. E assim, a gente sou muito chorona, então todo documentário que eu vejo, eu iniciei, já estava chorando. E aí, é porque atravessa muito, quando a gente estuda sobre violência, atravessa muito quando a gente pensa nessas mulheres, e a gente está também construindo essa perspectiva de gênero, porque a gente vai observar que não é uma coisa longe da gente. Ela está perto, ela está ali, como eu falei para vocês. Às vezes é só a gente observar, olhar à nossa volta, onde estão essas mulheres. Às vezes elas estão em um sinal, elas estão em outros lugares. E o que a gente tem feito, não só como pesquisadoras, para olhar, pesquisadoras, pesquisadores, mas de uma maneira mesmo social. O que a gente tem feito, né, para observar. E aqui, para finalizar, eu coloquei um pouco do que eu já venho trabalhando, e também aqui está uma dissertação da professora Helena.
Aqui é uma perspectiva do Spotify, que é Gênero no Oriente Médio e no Brasil, o que é liberdade e opressão. Acho que é muito legal a gente fazer esse debate, principalmente do que a gente trabalhou agora com hijab, com outras perspectivas das mulheres. É clicável, eu depois deixo disponível para vocês. E aqui são os meus contatos, caso vocês queiram debater, conversar mais sobre isso. E eu super agradeço. Foi uma noite de muito conhecimento, de muita troca, e eu espero que faça sentido, que vocês busquem mais informações sobre essa temática, que a gente tenha muito mais conteúdo sobre isso, sobre esse debate, e como a Mari falou, que seja a primeira de muitas colaborações, contatos, e eu super agradeço, Júlia, Mari, Augusto, Vitor, por essa noite, por esse debate, e por todos vocês que estão aqui numa segunda-feira à noite, depois do carnaval. Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Dávila. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dávila, Júlia, Mariana, pessoal do Leon. Até uma próxima. Obrigado, professora.